Vós, que sois senhor de vós mesmos, devereis fazer-vos servo dos outros. Quando desejardes estar deste lado do mar, se vos enviar à terra santa, quando quiserdes dormir, devereis vos levantar e quando estiverdes famintos, tereis que jejuar. Capítulo 3. Ordem dos Templários. Gabriel e eu ficamos por, pelo menos, uns bons 2 minutos sem reagir. Parecia que estávamos em um filme de Hollywood, com história de Neil Gaiman ou numa ficção científica de Isaac Asimov. Desde quando os lendários cavaleiros templários subsistiam com linhas de telefone ou outros luxos atuais? Alô, tem alguém na linha? Perguntou a voz impaciente. Gabriel, ainda sentado ao volante, fazia gestos para que eu falasse. Confesso que a língua engasgou um pouco, porque não sabia bem o que falar. Hã? Sim, alô, meu nome é Sérgio e recebi agora uma mensagem via celular de que deveria ligar para este número. Ah, sim, senhor. O chamado veio do nosso Relações Públicas. Um momento só, enquanto passo a ligação. Ouvi um leve ruído, como se alguém tivesse apertado o botão para o aparelho ficar mudo. Olhei para Gabriel, preocupado. Quem pode saber de nossa existência? Perguntei, que coisa mais louca. Eu te disse que pessoas da internet não são confiáveis, respondeu ele, de maneira soturna. Mexi-me um pouco no banco. Realmente, sentar em um carro e falar no viva voz de um celular não era bem a minha ideia de trabalho de campo, mas confesso que a expectativa estava quase insuportável. Havia um quê de James Bond nesta pesquisa que me atraía. Não se preocupem, respondeu a voz no celular, não temos intenção de rastrear vocês. Demos um pulo quase simultâneo em nossos bancos. Não havia nenhum sinal de que a pessoa poderia nos ouvir. Paz, irmãos, respondeu a voz. Sou o contato da Ordem dos Cavaleiros Templários. Recebi uma mensagem de que vocês estavam fazendo uma pesquisa sobre sociedades secretas e resolvi colaborar. Meu nome é Hugo e faço parte da Ordem. Estou à disposição de vocês para falar o que quiserem. Gabriel adiantou-se até o aparelho. Senhor Hugo, disse, franzindo a testa, que conveniente. Olhei para ele sem entender. Acredito que seja o Sr. Gabriel, disse Hugo. A mensagem falava que um de vocês tem certo conhecimento e é ligado à Igreja Católica. Os papas já não nos perseguem mais, por isso, acho que devíamos nos ater à sua pesquisa e esquecer o resto, não acha? O dia parecia mesmo cheio de surpresas. De repente, nossa ficha completa estava sendo passada para pessoas que nem mesmo conhecíamos. Pode me explicar a referência? Perguntei, querendo quebrar o silêncio constrangedor. Mas claro, respondeu Hugo, vocês devem saber que a Ordem dos Cavaleiros do Templo, que é seu nome real, foi fundada em 1118, na época das Cruzadas, em Jerusalém, com o objetivo de proteger os peregrinos que se dirigiam ao Santo Sepulcro e guardar as rotas de peregrinação que ligavam a Terra Santa às nações europeias. Como ordem de cavalaria militar, formaram a vanguarda e a espinha dorsal dos exércitos dos cruzados na Palestina. Por serem excelentes administradores, fiéis e depositários organizados, tornaram-se banqueiros de papas, reis, príncipes e particulares. E o que tem a ver o nome com a história? Perguntei. Provavelmente o Sr. Gabriel pensa, com razão, que meu nome é uma homenagem a Hugo de Payens, o primeiro grão-mestre da ordem, que atuou nela de 1118 a 1136. Payens era um cruzado e foi um dos fundadores. 9 cavaleiros, de procedência flamenga e francesa, apresentaram-se, em 1118, ao rei de Jerusalém, Balduíno II, e ofereceram seus serviços, explicou Gabriel. Eles colaborariam na vigilância e no patrulhamento dos caminhos, realizariam tarefas policiais e defenderiam peregrinos e cristãos em geral de ataques sarracenos, os conhecidos muçulmanos, e beduínos. Hugo de Payens estava à frente desse grupo, embora até hoje não se saiba ao certo se ele agiu por princípio de cavalaria ou se estaria ligado, na França, a Bernardo de Clairvaux, abade que pregou a 2 Cruzada, em 1144. Vejo que anda lendo seus livros com sucesso, disse Hugo, num tom amigável. Gabriel não gostava do tom e senti que realmente tinha antipatia pelo templário ao celular. Fiz um gesto de calma para ele e apontei o indicador para mim mesmo, dizendo para que me deixasse tocar a entrevista. Ele fez que sim e virou a cabeça para o lado da janela, em clara mostra de irritação. Pois bem, Hugo,
Diga-me uma coisa. Quem eram os 9 cavaleiros? Além do meu xará, havia Godefroy de Saint-Omer, seu lugar-tenente, cavaleiro flamengo. André de Montbard, que era tio de São Bernardo, pai de Montdidier e Archambault de Saint-Amand, que também eram flamengos. Os outros estão envoltos em mistérios, pois só sobraram seus nomes de batismo, Gondemar, Rosal, Godefroy e Geoffrey Bisol. Eles se instalaram, inicialmente, pelo que eu saiba, nas ruínas do templo do rei Salomão. Daí a origem do nome Templários, não é? Perfeito. O lugar inicial, pelo que me lembro de minhas leituras, é a região das cavalariças abandonadas do templo. Mais tarde, acabaram por tomar conta de quase todo o local. Daí por diante, ninguém poderia entrar lá ou sair sem a aprovação deles. Isso está em qualquer livro de história. Sua influência sobre o rei era tanta, que este atendia a todos os seus desejos e necessidades. Lembre-se, também, de que o palácio de Balduíno é, hoje, a Mesquita Al-Aqsa. Construída no local onde ficavam os restos do templo, denominado Haram al-Sherif, ou a Esplanada. O rei, entretanto, logo fez construir um novo palácio junto à chamada Torre de Davi em 1118 e deixou sua antiga morada para os cavaleiros, que passaram a habitá-la. Suas celebrações aconteciam na Mesquita de Omar, atual Kabat al-Sakra, ou Cúpula do Rochedo. O local foi dedicado a Deus e ganhou o nome de Templo do Mini. Ou seja, atuavam completamente dentro do perímetro salomônico, tornando-se senhores absolutos do local. Gabriel começou a mexer embaixo do assento. Pensei que procurava algo, mas não há muito o que guardar debaixo de um banco de automóvel. Enquanto isso, continuei. Sabe-se, também, que os templários iniciais gastaram 9 anos sem registrar nenhum confronto. Apenas com orações e meditação. Na verdade, disse Hugo, estavam se preparando para a luta árdua que viria tempos depois. Veja bem, o confronto entre cristãos e muçulmanos não vem dos dias de hoje. É. Depois, em uma terra tão complicada de se conviver como Jerusalém, ainda havia o povo judeu. Como vê, o trabalho não era mesmo fácil. Gabriel, finalmente, tirou a mão debaixo do assento e mostrou-me um pequeno livro sobre os templários. Abriu em uma página em que vi um quadro com os nomes e datas de atuação de todos os grã-mestres. A lista ia de Hugues de Payens até o último, Jacques de Molay, que atuou quando a ordem foi supostamente desfeita no confronto entre os cavaleiros Felipe, o Belo, rei da França, e o Papa Clemente V. Hugo, fale-me do fim oficial que os templários tiveram. Os templários fizeram um excelente trabalho, e são considerados uma das maiores forças do cristianismo da época. Após certo tempo, tornaram-se depositários de imensas fortunas e formaram um dos primeiros sistemas bancários existentes. Para se ter uma ideia, a intenção era criar um sistema em que o peregrino pudesse depositar uma quantia em um templo em sua terra natal e retirá-la em uma filial, por assim dizer, na Terra Santa. A riqueza e a quantia de dinheiro que ganharam terminaram por mexer com a ganância do rei Felipe, o Belo. O monarca tinha grande necessidade de dinheiro, causada pelas incessantes guerras que movia contra os seus vizinhos. Por isso, resolveu apoderar-se dos bens da ordem e, praticamente, chantageou o Papa para conseguir seu intento. Acusados de heresia perante a Inquisição, que já se mostrava corrompida pela ação de Felipe, os cavaleiros foram caluniados, espoliados e martirizados. Como a maioria foi queimada, muitos dos que restaram retiraram-se para a Escócia, onde se juntaram à maçonaria. O curioso dessa história, disse Gabriel, é que, até então, nunca se havia unido a figura dos templários ao ocultismo. Esse foi um erro muito grande da parte do Papa Clemente V. Bem-vindo de volta à discussão, disse Hugo, em tom maroto. É bom ver que podemos contar com a sua participação. Gabriel ignorou a provocação. Eles foram executados em 1314, falei, olhando para o livro que Gabriel havia me passado. Pouco tempo depois do Concílio de Vienne, realizado 2 anos antes. Em 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, aconteceu um encarceramento maciço de templários. Essa é uma leitura possível da origem do mito da Sexta-feira 13. Felipe tinha o apoio de Guilherme de Paris, confessor do rei e inquisidor principal da França. Foi em nome da Inquisição que os cavaleiros foram torturados até que suas confissões completas fossem extraídas, inclusive a de Jacques de Molay, o último grão-mestre. A sentença, de acordo com o livro que tenho em mãos,
Continuei, diz o seguinte. Ouvidos os irmãos Geraldo do Passage e João de Cougny, que afirmam terem sido forçados, quando da sua recepção na ordem, além de muitas outras coisas, a escarrar sobre a cruz porque, segundo lhes foi dito, aquilo não passava de um pedaço de madeira, estando no céu o verdadeiro Deus. Ouvido o irmão Guido Dalpin, ao qual foi ordenado, se um dos irmãos superiores se sentisse atormentado pela carne e quisesse satisfazer-se nele, a consentir em tudo quanto lhe fosse solicitado. Ouvido o grão-mestre Jacques de Molay, que reconheceu e confessou. Ouvido o irmão Hugo de Pairaldi, que exigiu dos noviços, como obrigação, renegassem Cristo 3 vezes. Considerando que os acusados confessaram e reconheceram seus crimes, condenamo-los ao muro e ao silêncio pelo resto de seus dias, a fim de que obtenham remissão de suas faltas pelas lágrimas do arrependimento. In nomine Patris. Hugo parecia mudo do outro lado da linha. Desculpem-me, falou depois de um tempo, ainda me emociono com essa história. Mesmo depois de tanto ouvi-la. É uma cena que lembra a execução do Corcunda Salvatore e do despenseiro Remígio de Varagine em O Nome da Rosa. Posso completar a explicação. Após a leitura da sentença, Jacques de Molay protestou contra essa sentença iníqua e afirmou que os crimes de que o acusaram foram inventados. Também Godofredo de Charnay gritou: vítimas de vossos planos e de vossas falsas promessas. É o ódio, a vossa vingança que nos pedem. Mas afirmo, diante de Deus, que somos inocentes e os que dizem o contrário mentem miseravelmente. O arcebispo de Marigny, integrante da comissão que julgou os cavaleiros, ergueu ao alto sua cruz peitoral e gritou que os 2 condenados eram declarados relapsos, pois reincidiram em suas heresias e rejeitaram a justiça da igreja. A igreja os entrega à justiça do rei, disse, o que significava a morte. Naquele mesmo dia, no ano de 1314, cerca de 140 templários, incluindo Jacques de Molay, foram queimados em uma ilha do rio Sena. Isso originou a suposta maldição de Molay sobre seus algozes, completou Gabriel. Sim, concordou Hugo, tem o texto aqui em algum lugar. O texto da maldição? Perguntei, meio incrédulo. Sim. Ah, aqui está. Diz o seguinte, Senhor, permiti-nos refletir sobre os tormentos que a iniquidade e a crueldade nos fazem suportar. Perdoai, ó meu Deus, as calúnias que trouxeram a destruição à ordem da qual vossa providência me estabeleceu chefe. Permiti que, um dia, o mundo esclarecido conheça melhor os que se esforçam em viver para vós. Nós esperamos, da vossa bondade, a recompensa dos tormentos e da morte que sofremos para gozar da vossa divina presença nas moradas bem-aventuradas. Vós, que nos vedes prontos a perecer nas chamas, vós julgareis nossa inocência. Intimo o Papa Clemente V, em 40 dias, e Felipe, o Belo, em 1 ano, a comparecerem diante do legítimo e terrível trono de Deus para prestarem conta do sangue que, injusta e cruelmente, derramaram. E, realmente, os 2 morreram no prazo colocado por Molay, falou Gabriel. 40 dias depois, Felipe e o cavaleiro Guillaume de Nogaret, seu oficial-chefe e principal conselheiro, o qual arquitetou as acusações contra os templários, receberam uma mensagem dizendo que o Papa Clemente V morrera na cidade de Roquemaure na madrugada de 19 para 20 de abril daquele mesmo ano, por causa de uma infecção intestinal. Felipe faleceu em 29 de novembro de 1314, com 46 anos de idade, quando caiu de um cavalo durante uma caçada em Fontainebleau. Guillaume de Nogaret, por sua vez, faleceu em uma manhã da 3ª semana de dezembro, envenenado. Um arrepio correu minha espinha. Que bizarro, pensei. Não entendo uma coisa, falei, para mim está claro que a natureza da ordem era apenas militar. Onde entram os aspectos místicos normalmente associados a ela. Do simples fato de que muitos dos rituais usados para iniciar um novo membro eram sempre feitos longe dos olhos alheios. Só para se ter uma ideia, a cerimônia de iniciação acontecia à noite na casa do capítulo sob guarda, ou seja, no local onde se realizava a guarda. Os cavaleiros reunidos eram indagados várias vezes pelo grão-prior, uma espécie de mestre encarregado, sobre se possuíam algo contra o noviço. Quando era constatado que ninguém ia falar nada contra ele, o prior repetia as regras da ordem e perguntava para o iniciante se tinha esposa, família, doenças, dívidas ou se devia vassalagem a qualquer outra pessoa. Na negativa, o noviço ajoelhava-se e pedia para tornar-se um serviçal e um escravo do templo. Jurava,
Então, obediência a Deus e à Virgem Maria. No final, o manto branco com a cruz era colocado sobre seus ombros e ele acabava aceito para o trabalho. Espere só um instante. Ouvi um barulho no fundo, que parecia ser causado por milhares de crianças gritando animadas. Um baque de porta se fechando e um colher de computador sendo ligado. Hugo voltou logo depois. Perdoem-me, mas hoje está acontecendo uma festa da Ordem Derivada e está uma verdadeira bagunça. É por isso que não os convido para virem aqui hoje. Mas, em uma próxima oportunidade. Gabriel olhou interessado para o celular. Derivada? Você quer dizer? Hugo pareceu contente em prender a atenção de Gabriel. Já chegaremos lá. Deixe-me só despachar-lhes alguns arquivos por e-mail. Um barulho de teclado, que durou alguns poucos minutos, foi ouvido. Enquanto isso, Hugo continuou suas explicações. Esse segredo que escondia as cerimônias da ordem alimentou muitos rumores sobre o que realmente acontecia dentro do claustro. Nossos adversários falavam que havia prática de ocultismo e de perversões sexuais, inclusive homossexualismo. A riqueza dos cavaleiros, que se auto-intitulavam pobres, despertou a cobiça até dos que eram realmente pobres, o que dirá de Felipe, o Belo. Ele incitou o Papa Clemente V a nos acusar de práticas blasfemas, como urinar ou cuspir na cruz, além de outras acusações, como tomar banho em óleo extraído de bebês assassinados ou usar esse mesmo óleo para massagear Baphomet, uma cabeça empalhada que seria identificada por conspirólogos como a cabeça mumificada de Jesus Cristo. Ouviu-se um barulho final de tecla. Pronto. Recebi seus endereços com o e-mail que me falava de vocês. Se um de vocês quiser ir até um cibercafé, poderá ver alguns arquivos que enviei. Olhei para Gabriel, mas nem precisava. Ele já havia aberto a porta do carro. Tem um na rua de cima. Vou até lá. Bateu a porta e saiu, na maior disparada. Ele vai gostar do que vai ver, disse Hugo. Continuou sem entender como uma ordem militar ganhou caráter místico. A resposta é simples. Algum tempo depois, os sobreviventes da ordem terminaram por juntar-se às outras ordens existentes, como os hospitalários. Alguns, traumatiza-templiers. Ocorrido, cansaram do papel de religiosos e uniram-se à maçonaria, de onde veio muito do conhecimento esotérico de que hoje nos valemos. Hoje, aqueles cavaleiros são considerados os verdadeiros precursores das sociedades secretas atuais. No entanto, supõe-se que muito do conhecimento acumulado durante anos foi destruído pelos próprios membros antes da fatídica Sexta-feira 13. Mas é só por causa da maçonaria? Então podemos dizer que os cavaleiros de hoje são bem diferentes dos originais? Não exatamente. Há um livro, chamado Les Mystères de Templiers de autoria do pesquisador francês Louis Charpentier, que vê na história dos templários a primeira estrada dos espíritas e maçons, construída paralelamente ao súbito e inexplicável aparecimento da arquitetura gótica naquele tempo. Outro ponto levantado é a própria existência da ordem, cuja origem constitui-se objeto de muitas dúvidas. Oficialmente, tinha como única intenção defender os peregrinos da Cidade Santa contra a intolerância e crueldade dos turcos. Eles mantinham em seu poder o túmulo de Jesus, mas, para muitos historiadores, o estabelecimento de um poder religioso no Oriente Próximo teria sido apenas uma desculpa para a aquisição de conhecimentos esotéricos, não divulgados na Bíblia e guardados secretamente no Templo de Salomão. Não se esqueça de que o lugar é considerado sagrado até hoje. Lembrei-me de fotos e documentários que já havia assistido sobre Jerusalém e pensei nos mistérios que ainda haveria por lá. Muitos arqueólogos querem fazer escavações atrás de pistas, mas os constantes conflitos entre árabes e muçulmanos desencorajam, acima de qualquer outro efeito. E também há um outro aspecto, acrescentou Hugo, para Charpentier. A fundação dos Templários não seria apenas o resultado de uma iluminação de Hugues de Pines, mas sim um plano cuidadosamente elaborado por Bernardo de Clairvaux, possuidor de uma inteligência acima da média. Uma pesquisa histórica mais profunda mostra que suas atividades eram consideradas revoltantes pela Igreja. Ele defendia judeus e convidava escriturólogos cabalistas para trabalhar na abadia de Clairvaux, coisa pouco apreciada naquele tempo. Tudo para descobrir um tesouro, as tábuas da lei e a Arca da Aliança. Rialto. Quer dizer que o mentor de seus ilustres antecessores tinha complexo de Indiana Jones? Mais ou menos. Conhece Neil Gaiman?
Espantei-me com a referência ao escritor britânico no qual eu mesmo tinha pensado quando achei que estávamos vivendo uma história típica dos filmes de Hollywood. Claro. Mas o que isso tem a ver? Você deve ter lido a minissérie da Marvel, 1603, não é? Sim, de fato li. Mas ainda não vejo. Lembra-se de que os Templários aparecem por lá? Que a história gira em torno de um tesouro descoberto nas ruínas do Templo de Salomão. Livros históricos confirmam que Salomão levou a arca para Jerusalém após o término da construção do templo. O templo era a casa do Senhor, edificado por Salomão para a eterna habitação do Senhor, com a presença da arca e das tábuas da lei como testemunhas. Charpentier diz em seu livro que, sob pretexto de proteger os peregrinos, Bernardo de Clairvaux enviou um pequeno grupo de cavaleiros à Judeia para fazer uma pesquisa no Templo de Salomão, com a finalidade de recuperar a arca e as tábuas. No prefácio do Regulamento dos Templários, cuja cópia mandei para vocês, uma passagem referente a uma outra tarefa da ordem, além da proteção aos peregrinos e da luta contra os muçulmanos, que era de proteger o tesouro dos Templários. Lembre-se de que foi o próprio Bernardo de Clairvaux quem ditou o texto. Eles se estabeleceram no local em 1119, mas apenas em 1128 é que a ordem foi oficialmente fundada, no Concílio de Troyes. A justificativa é que o tesouro dos Templários, que lhes permitiria ter um poder incontrolável sobre a Igreja, era a Arca da Aliança, que já teria sido recuperada e levada para a França, protegida por uma escolta militar. Gabriel já voltara ofegante com uma série de folhas de papel na mão, extraídas de uma impressora a jato de tinta. Então, existe mesmo uma ordem derivada, falou sem parar para respirar. Hugo riu ao celular. A ordem de Molay é inspirada nos Templários, mas volta-se para crianças. Temos ligações com a maçonaria, mas total liberdade de atuação. Gabriel entregou-me as folhas e passei a vista por elas. O símbolo da ordem de Molay é um brasão com um elmo em cima de uma coroa com duas espadas nas transversais e uma lua crescente na frente. Posso dizer-lhes os requisitos para um garoto entrar nessa ordem. Ele precisa 1. Ter menos de 21 e, pelo menos, 12 anos de idade completos. 2. Professar sua crença em Deus e reverenciar seu santo nome. 3. Afirmar lealdade ao seu país e respeito à bandeira nacional. 4. Aderir à prática de moral pessoal. 5. Fazer votos de seguir os elevados ideais típicos das 7 virtudes cardeais da coroa da juventude. 6. Aprovar a filosofia da Irmandade Universal e a nobreza de caráter exemplificada pela vida e morte de Jacques de Molay. 7. Estar ciente de que o ingresso na ordem de Molay não lhes garantirá, no futuro, a iniciação em um corpo maçônico. E as 7 virtudes cardeais, continuou Gabriel, lendo uma das folhas, são bem típicas de maçonaria. 1. Amor filial, louvar o amor entre pais e filhos. 2. Reverência pelas coisas sagradas, o respeito pelo que é sagrado, principalmente o amor que temos pelo nosso Pai Celestial. 3. Cortesia, o que ilumina a nossa vida. A nossa educação. 4. Companheirismo, o amor que temos por nossos irmãos e amigos, que mantém vivos os ideais de nossa ordem. 5. Fidelidade, cumprir, conscientemente, seus compromissos junto a seus ideais, a seus irmãos e amigos e ao Pai Celestial. 6. Pureza, de pensamentos, palavras e ações. 7. Patriotismo, amor e respeito por sua pátria, seu povo, suas origens. É a busca de ser sempre um bom cidadão, respeitando as leis de seu país. Esse clube para rapazes nasceu em 19 de fevereiro de 1919, explicou Hugo. Em 24 de março, recebeu o nome de Conselho de Molay, mudado, mais tarde, para a Ordem de Molay. No Brasil, o primeiro conselho surgiu em 12 de abril de 1985. Hoje, estamos presentes nas principais capitais. Um código de ética bem rígido e conservador, falei, enquanto lia outra folha. Um de Molay serve a Deus. Um de Molay honra todas as mulheres. Um de Molay ama e honra seus pais. Um de Molay é honesto. Um de Molay é leal a ideais e amigos. Um de Molay executa trabalhos honestos. Um de Molay é cortês. Um de Molay é sempre um cavalheiro. Um de Molay é um patriota tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. Um de Molay sempre permanece inabalável a favor das escolas públicas.
Um Demolai é o orgulho de sua pátria, seus pais, sua família e seus amigos. A palavra de um Demolai é tão válida quanto sua confiança. Um Demolai, por preceito e exemplo, deve manter os elevados níveis aos quais ele se comprometeu. Pode-se dizer que sim, concordou Hugo. Uma última coisa, Gabriel falou, pode explicar o símbolo? Claro. Os componentes estão à sua vista. Basta seguir. A coroa simboliza a coroa da juventude, que lembra as obrigações e os 7 preceitos da ordem. Os 9 rubis e a pérola honram o fundador e os 9 jovens que participaram da formação da Ordem de Molay: Frank S. Land, Louis Lower, Ivan Bentley, Clyde Streon, Gorman MacBride, Edmund Marçal, Ralph Sell e Elmer Dorsey. No começo, havia uma pérola para cada componente vivo e um rubi para os falecidos. Hoje, o brasão possui só uma pérola, a correspondente ao Sr. Jerome Jacobson, o único ainda vivo. O elmo simboliza o cavalheirismo, sem o qual não é possível mostrar a delicadeza de caráter. Bem simbólico, falei, olhando para o brasão. A lua crescente é um sinal de segredo e lembra ao irmão seu dever de nunca revelar segredos da ordem ou trair uma confidência. A cruz de 5 braços simboliza a pureza de intenção. As espadas cruzadas denotam justiça, retidão e piedade, nossa luta contra a arrogância, a tirania e a intolerância. As estrelas são os desejos e deveres de irmandade entre os membros da ordem. O amarelo é luz, o vermelho é força, energia e coragem. Por último, o azul, que equilibra o vermelho e forma o homem perfeito. Hugo foi interrompido por um barulho de multidão. Alguns segundos se passaram, enquanto aguardávamos. Sinto, senhores, tenho de ir. Enviarei a vocês nosso endereço em São Paulo, para que possam visitar-nos assim que for possível. Bem, Hugo, obrigado pelas informações. Não me agradeçam, disse, em tom enigmático, mas sim ao contato de vocês. Pelo jeito, ela tem ligações influentes. Não é com todo mundo que posso falar sobre esses detalhes. A ligação se encerrou. Isto é incrível, falou Gabriel. Já tinha ouvido falar da Ordem de Molay, mas não sabia que era ligada aos Templários que, por sua vez, estavam ligados à maçonaria. O que nos leva à nossa próxima etapa, falei, com ar cansado, a maçonaria. E como vamos entrar lá? Dei de ombros. Não fazia a mínima ideia. Acho que a Oráculo vai cuidar disso. Parei de falar enquanto olhava o verso de uma das folhas e vi uma mensagem escrita. Gabriel, quem te atendeu no cibercafé? Uma mulher loira. Muito bonita. Disse que era de lá. Descreva melhor. 1,70 m, loira, cabelos compridos, roupas folgadas, lábios bem vermelhos. Olhar penetrante. Por quê? Parece que a Oráculo colocou alguém para nos seguir. É a mesma mulher que vi abrindo a porta do grande templo dentro da Mork. Gabriel estava sério. Não gostava da ideia de ser seguido. Ligou o carro e fomos em direção a uma lanchonete para comer e colocar as ideias em ordem. Como você sabe? Ou será que era a própria Oráculo? Não sei, respondi, mas deixou um recado. Virei a folha e mostrei a ele. No próximo sábado estejam prontos para entrar em contato com a loja do Grande Oriente. Término do capítulo 3. Artigo 661 da Regra dos Cavaleiros Pobres do Templo, N.E., escritor britânico, autor da consagrada série de histórias em quadrinhos Sandman, N.E., de Molay Leaders Resource Guide, capítulo 1º, 14ª. Edição, 1993, publicado por The International Supreme Council Order of the Molay, N.E., capítulo, subdivisão que algumas ordens secretas utilizam para criar segmentos voltados a um determinado público, N.E., Charpentier, Louis. Os Mistérios dos Templários. Rio de Janeiro, Editora de Fel, 1978, N.E.